Estamos ao vivo? Acho que sim. Olá. Olá, estamos ao vivo já? Agora estamos ao vivo. Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai esperar o engenheiro Marcos da Infinity entrar na live. O engenheiro é nosso parceiro em projetos de reforma, em construção também. E a gente vai bater um papinho com vocês sobre o papel do arquiteto e também do engenheiro civil numa reforma. Esse tema que está tão em voga aí ultimamente, né? A gente está passando mais tempo em casa e tudo mais, então deixar a casa do nosso jeito, deixar da nossa cara é bem importante. Vamos esperar ele entrar. Enquanto isso, vamos conversando. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar nos comentários, que a gente tenta responder aqui na live mesmo, senão a gente responde depois também nos stories. Algumas pessoas já foram nos mandando nas caixinhas de pergunta, algumas dúvidas, mas podem ir passando aí que a gente vai respondendo conforme vamos conversando. Então, enquanto o Marcos não entra, mandaram pra gente como faz pra tinta para pisos. Então, se você tem um banheiro ou uma cozinha, lavanderia que tem azulejos antigos, existem uma tinta epóxi ou até a tinta da Souvenir para multi-superfícies que dá pra pintar portas, azulejos, da cor que você quiser. Então, essa é uma dica bem bacana para você conseguir renovar o seu ambiente sem precisar trocar de fato o azulejo, né? Então, a gente consegue aí dar uma cor nova, que vai ficar bem interessante o ambiente novo. Acho que ele entrou aí, daqui a pouco ele deve pedir. Vamos esperar. Será que deu? Alô? Está conectando? Olá. Olá! Tudo bom? Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bom, meninas? Tranquilo? O áudio tá bom? Tá tudo ótimo. A gente estava aqui dando uma conversada com o pessoal, falando do tema especificamente reforma, e a gente vai falar no nosso lado, né, de arquitetura, como a gente encara um projeto de reforma, também falar algumas soluções aí, e você falar um pouco da engenharia, né, porque muitas pessoas têm dúvida no como que se encaixa o arquiteto e o engenheiro, tanto em construção quanto em reforma, né, o que é de cada um, então esse papinho é para isso. Se quiser se apresentar também para o pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Boa tarde, né? Já, né? Eu sou engenheiro civil, formado aqui pela universidade, pela UEM. Nós temos um escritório, a Infinity Engenharia, que já está há mais de 10 anos aí no mercado, trabalhando basicamente com a parte de projetos complementares, projeto estrutural, hidráulico, elétrico, e tentando, de maneiras mais avançadas, em tecnologias, por exemplo, com a utilização de modelagem em BIM, entre outras soluções aí nesse contexto. Bacana. A gente já fez alguns projetos juntos, né, Marcos? Então a gente é muito bem bacana. Então vamos lá. Inclusive, uma das postagens nossa tem uma compatibilização que a gente fez, né? Foi rapidinho um vídeo lá, mas tem lá na nossa página. Falando de compatibilização, já que você tocou no assunto, qual a importância da reforma de uma compatibilização entre arquitetura e engenharia? Que tem gente que não sabe direito o que é uma compatibilização, né? Então, aí acaba ficando com uma boneca no canto do ambiente. Ou mesmo na hora de instalar um aparelho, ver que não tem a tomada, ou não tem o ponto de água adequado, né? Então, tudo isso é da compatibilização, né? Então, eu costumo até brincar que os projetos deveriam ser feitos em sentido contrário. Por que eu digo isso? Primeiramente, a gente precisaria entender a concepção daquilo que o cliente vai estar usando, ou seja, os móveis. Diante dessa realidade, você vai conseguir estabelecer, por exemplo, as questões de tomadas, as questões de iluminação, as questões de uso na parte hidráulica. E, diante disso daí, é que então a gente vai partir para a parte de projetos complementares para entender, na verdade, qual é a carga que precisaria chegar de elétrica, qual que é a pressão de água que precisaria estar no ponto adequado. Então, assim, e normalmente a gente faz o contrário, né? Vamos definir primeiro os projetos, solta lá na obra,
e aí depois ele não vai bater com aquilo que a gente realmente necessita com o cliente. Então a compatibilização vem muito nesse sentido, a gente tomar as decisões, na verdade, bem antes, né, do que aquele conflito que a gente vai encontrar lá na obra futuramente. E quando... Pode falar. Só um instante, deixa eu pegar um negocinho. Aproveitar e beber uma água. E eu... Pode falar. Oi? Alô, alô? Meninas, acho que cortou tudo. Não, não, eu não ouvi. Alô, 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 alô. Oi? Oi, tava cortando tudo. Tava cortando tudo. Oi, A agora gente tá tava normal para falando... mim. Ótimo. Qualquer coisa, 4G. Eu acho que é agora, eu acho que é ele. Coloca no 4G, Marcos. O pessoal que tá assistindo, é a gente ou é ele? Vocês conseguem mandar aqui pra gente, por favor? Que tá travando. Pra gente foi o Marcos que travou. Alô? Oi? Marcos, tô te ouvindo agora. Normal agora? Então, Alô, já. alô? Oi, estão me ouvindo? Oi? Não sei se é você que a gente tá gravando. Então tá. Liga, Ambos acho Marcos, eu acho que é que melhor, travou. não é? Isso. Ele. Deixa eu tentar aqui uma. Isso. Isso é normal acontecer um caso, às vezes outro, mas a gente vai reestabelecendo. Agora, Oi, agora oi. é. Tá normal agora? Marcos? Bom, vamos conversando então enquanto o Marcos... Essa questão que o Marcos estava falando de fazer o projeto ao contrário, né? Que muitas vezes a gente acaba soltando as coisas e depois é passado para a gente o aparelho. É muito importante que nem para nós móvel. Quando a gente vai fazer um móvel, você ter exatamente a geladeira que o cliente ou possui ou é que ele vai comprar. Para a gente faz muita diferença porque a gente tem não só para o marceneiro vir com o móvel corretamente, mas também para a gente definir o espaço que aquilo vai ter, ou mesmo indicar para o engenheiro a tomada que eu vou precisar. Se é uma geladeira, tem geladeiras hoje em dia que precisam de um ponto de água. Então a gente tem que ir estabelecendo isso também, tanto se é uma construção nova e principalmente numa reforma. Porque na reforma a gente vai ter que puxar de algum lugar, trazer de um ponto existente, dividir isso. Então, são informações que fazem muita diferença. Isso. Acho que agora o Marcos voltou. Oi. Ficou melhor agora? Tá normal? Ô Marcos, o que a gente ia perguntar para você é o seguinte. A gente, quando não Eu vou tem um mudar de posição aqui. Aí, eu vou mudar de posição aqui para tentar pegar uma conexão melhor. Só um pouquinho. Tá. Então a gente vai explicando que para nós arquitetos, quando a gente não tem um projeto antigo, a gente consegue fazer o levantamento. É muito fácil, é só a gente olhar para as paredes e fazer a medição, passar a planta existente, né, pro papel. Para a gente é muito fácil. Então, para a parte do engenheiro, principalmente em apartamentos, que agora a reforma é obrigatória por lei ter acompanhamento tanto de um arquiteto quanto de um engenheiro, que você precisa saber o que você pode e o que você não pode quebrar, como você vai passar tomadas, como que você vai passar pontos hidráulicos.
Então, pra gente, arquiteto, é fácil passar o que está existente para o papel. E para você, como engenheiro, Marcos, que se você não tem os projetos antigos, estrutural, hidráulico, elétrico, como é que a gente pode começar uma reforma nesse sentido? Então, para começar uma reforma nesse sentido, a gente costuma brincar que a gente tem que dar uma de Superman, né? Com a visão de raio-x. Então, assim, imaginar o que seria um padrão normal, né, de descidas de mangueiras, descidas da parte hidráulica, e mediante isso, lógico, a gente vai fazendo algumas investigações, vai quebrando pedacinhos para ver se aquilo ali vai realmente corresponder à realidade. Lógico que, quando a gente cai numa situação dessa de reforma, que nós não temos um histórico, né, nós não temos os projetos, não temos os as-built do caso anterior, a gente fica um pouquinho na cega. Né? Então, temos que fazer um trabalho de investigação nesse caso, para que não corra o risco, às vezes, de comprometer uma parte estrutural, bem como também as questões, vou fazer uma ligação hidráulica, por exemplo. Então, a gente precisa entender qual que é esse caminhamento que estava tendo para que ela ocorra de maneira adequada. Legal. Inclusive, aproveitando aí o ensejo, como que vocês fazem essa concepção quando há essa mudança de ambientes? Quais são os critérios que vocês usam? Quando a gente vai, acho que qualquer projeto, entender o que o cliente, como que é a vivência do cliente, é o primeiro passo que a gente faz, né? Então é aquela entrevistinha, aquele briefing que é como que a pessoa, qual ambiente que ela mais usa, como que ela usa, se é a cozinha, se ela cozinha sozinha, o que ela precisa, porque a partir daí a gente vai definindo como que a gente vai integrar esses espaços, se que é integrado ou não, se funciona para ela, alinhando tudo à funcionalidade mesmo. Então é aquela entrevista mais pessoal, né? Entender como que é a vida da pessoa mesmo, a vida da família. A partir daí que a gente começa essa concepção do espaço novo, né? Sempre visando a funcionalidade do projeto, do espaço, porque a visão do arquiteto não é só deixar bonito, né? Não é só a estética do ambiente, mas também deixar ele de forma mais prática e usual possível para o cliente, né? Então, às vezes, um ambiente bonito, uma cozinha bonita, não significa nada se a geladeira tá do outro lado, do extremo da pia ou do fogão para você cozinhar. Então, a funcionalidade é muito importante. Eu acho que é o viés principal, junto com a vivência da pessoa, né? Isso. Hoje em dia, a gente pega apartamentos antigos, casas antigas, que é muito compartimentado. Que é assim, outra sala, que entra no corredor, que entra no quarto, que daí vai dar no outro. E hoje a gente já usa mais tudo aberto, mas mesmo assim a gente tem que entender a pessoa. Às vezes ela quer uma sala mais privativa, ou às vezes não, ela gosta daquilo tudo aberto. Então, parte tudo dessa entrevista do jeito da pessoa, e aí a gente vai colocando a personalidade, o estilo. Esses primeiros passos são muito importantes. Inclusive, vocês fizeram alguns vídeos com relação aos espaços mínimos, né? Há uns tempos atrás, né? Até salvo lá nos nossos destaques do Instagram, se alguém depois quiser dar uma olhadinha. Medida mínima, a gente fala que é mínima por um motivo, né? Os apartamentos são cada vez menores hoje em dia, então tem alguns espaços que a gente tem que respeitar para a gente ter uma funcionalidade bacana, né? Não é porque é pequeno que tem que ser apertado. E hoje em dia, uma coisa que encontra muito nos apartamentos é aquela planta livre, né? Que as paredes internas são tudo em drywall. Pra gente, arquiteto, isso é excelente, porque mesmo se é uma reforma ou se a gente vai fazer o interior, pra gente é muito fácil lidar com isso, porque é fácil de mexer. Mas pra você aqui, na parte de engenharia, existe um diferencial, até pra parte de passar uma parte elétrica, hidráulica, algum cuidado? Então, eu sou suspeito de falar de drywall porque eu pessoalmente eu gosto muito, tá? Ao contrário, às vezes, dos profissionais que são mais tradicionais, com alvenaria, eu pessoalmente gosto bastante de drywall. Primeiro, pela flexibilidade. Segundo, pela questão da limpeza e organização,
da obra. E aí, muitas vezes, o pessoal deixou a questão do drywall de lado pela questão de performance. Ah, mas o gesso ele dá um barulho oco, algumas situações, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente não opta por isso, ao meu ver, por falta de informação. O que acontece, por exemplo? Uma parede de gesso, ela suporta praticamente a mesma coisa de alvenaria. Principalmente com relação ao isolamento. Marcos, Né? tá Então, o cortando um isolamento acústico. pouquinho. Oi, melhorou? Alô, alô, Isso. melhorou? Então, Sim. o que acontece? A parte de isolamento, ela é praticamente a mesma coisa de uma parede de alvenaria. Porém, necessita de um tratamento. Né? Se a gente coloca só o gesso pura e simplesmente lá, ele não vai atender. Realmente ele vai dar um efeito sonoro bem diferente de uma alvenaria. Por quê? Porque a alvenaria ela tem uma capacidade, na verdade, de absorção de som melhor do que um gesso. Porém, como que a gente faz esse tratamento? Com mantas de lã de vidro, por exemplo. Né? Tem outros tratamentos, mas esse é um dos exemplos que faz com que a parte de ruído ela fica praticamente estanque. Então, esse é um ponto. Né? A parte de tubulações elétricas e hidráulicas, praticamente é muito mais fácil de você passar nas paredes de drywall do que nas paredes de alvenaria. Por quê? Porque você vai montar, na verdade, a estrutura metálica da parede de drywall, faz um lado, se for necessário, e você tem todo um espaço livre, na verdade, para você fazer as instalações. Então, você trabalha com a parede totalmente livre, e aí depois você só vem com o fechamento. Então, além da velocidade, além da capacidade que tem de performance, que, ao meu ver, é praticamente a mesma coisa da alvenaria, você tem essa flexibilidade, essa limpeza, essa dinâmica com relação ao projeto. Além disso, tem outras informações importantes que às vezes as pessoas não conhecem com relação à parte de drywall. Você pode, por exemplo, colocar qualquer coisa no suporte. Por exemplo, eu preciso colocar uma televisão na parede de drywall. É possível. Desde que aquilo ali seja previsto, por exemplo, dentro de um projeto de interiores. Então, o que acontece? Quando a gente parte para uma parede de drywall, nesse caso, no local vai haver uma necessidade de algum reforço. Tá? Então, dentro dos perfis, Travou? a gente não vai colocar... Oi? Alô? Oi? Não entendi. Oi. Não, é que a gente tinha travado. A gente deu uma travadinha aqui, mas voltamos. Tá. Então, a necessidade, quando você trabalha com coisas acima de 15, 16 quilos, de reforços. Tá? Mas assim, são situações bem pontuais. Tem casos, por exemplo, na parede de gesso, que você pode apoiar, inclusive, granitos, desde que ela esteja preparada para isso. Tá? Agora, coisas leves, é fácil de você fazer a instalação, sem problema algum. Qual que é o outro? Qual que é o outro grande detalhe? A questão da fixação. Você não usa normalmente o mesmo sistema de fixação de uma parede de alvenaria. Você vai estar trabalhando com parafusos, com buchas diferentes da parede de alvenaria. Né? Então, assim, ela atende sim, sem problema algum, todas as necessidades que a alvenaria tem, com as vantagens de ser mais limpa, ser mais prática. Então, assim, em situações de reforma, atende muito bem. E essa parte também de performance acústicas, daí sem problema algum. Então, com relação à parte de elétrica e hidráulica, né, voltando à pergunta, ela é muito mais fácil trabalhar com a parede em gesso do que propriamente dito numa alvenaria, por exemplo, né, além da limpeza. Você falou do entulho, é uma preocupação que muitos clientes tendo, principalmente quando são edifícios até comerciais, residenciais, porque é o medo de gerar entulho, porque os prédios eles têm horários para funcionar, então você tem elevadores separados também. Então usando o drywall, né, numa reforma, você fica com uma obra muito mais limpa, né? Até dentro desse entulho,
Tem muita gente que não gosta de quebrar o piso para colocar um novo, justamente por conta desse entulho, que vai ter que fazer sujeira. E uma técnica utilizada é o piso sobre piso. Mas quando a gente se fala de um apartamento, o piso sobre piso pode acarretar sobrepeso, tem que ter um cuidado especial em algum ambiente ou mesmo nessa técnica? Então, por norma, nós estabelecemos mais ou menos o que a gente chama de sobrecarga de 150 a 200 quilos por metro quadrado. Tá? Isso é uma previsão de norma que a gente faz em todo projeto estrutural. Um aumento de um piso, ele gera, na ordem, extrapolando um pouquinho, em torno de uns 50 quilos. Então, o que ele não... Alô? Cortou? Tá normal? Alô? Oi. Aqui, às vezes, para pegar um sinal melhor, tá, gente? Então, o que acontece nesse caso? A sobrecarga dele dá mais ou menos aí em torno de uns 50 quilos. Então, daquilo que a gente tinha de consideração de cálculo, de carga acidental, que a gente chama, que era entre 150 e 200 quilos, nós estamos consumindo aí em torno de um terço. O que acontece? Em primeiro momento, ela pode não ocorrer nenhum tipo de problema. Só que, se eventualmente você precisar exigir que aquela estrutura tenha aquela sobrecarga acidental futura, que a gente tinha previsto de 150 quilos, já não vai ter mais isso daí. Então, assim, é importante que quando haja esse tipo de decisão de fazer um piso sobre piso, que aquele local esteja identificado que não há possibilidade mais de respeitar aquela sobrecarga que a gente tinha antes. Porque aquilo ali vai ficar constante, né? E muitas vezes a gente encontra até piso sobre piso e uma segunda vez e uma terceira. Então, é um ambiente fácil, né? Uma coisa interessante nesse caso é que muitas vezes não é lembrado, e só depois que o piso está lá que consegue se perceber, é principalmente a abertura de portas, né? Então, assim, muitas vezes você tem que refazer as portas pela questão do nível, porque senão elas não batem. Né? Então, dependendo do ambiente aí, ela fica bem comprometida nesse caso. Aproveitando esse ensino que você estava falando com relação à parte de pisos, tudo, quais são os critérios que vocês usam quando vai fazer a escolha? Porque, igual você comentou, a ideia, a princípio, é a funcionalidade. Mas lógico que a estética também é fundamental. Mas não é uma estética simplesmente só pela peça ser mais cara, né? Não. Então, quais são esses critérios? Como que é tomada essa decisão? A gente setoriza por um ambiente. Por exemplo, no quarto, a gente sempre tenta trazer o aconchego, né? Porque é o lugar que você vai dormir, é o lugar do seu descanso. Então, o amadeirado, ele traz isso, né? A madeira tem esse poder de aconchego. Então, um piso de madeira, ou vinílico, ou laminado, é um indicado para o quarto por trazer esse aconchego. Por não ser um piso frio ao toque dos pés quando a gente acorda, né? Por ser mais quentinho. Então, a gente vai priorizando isso. Agora, nas áreas molhadas, com certeza, porcelanato, né, Thay? A gente vê também, no caso de reformas, às vezes a gente chega num apartamento antigo que tem aquele laminado, aquele taco, que é muito bonito. Então, chegar se ele estiver bem cuidado, a gente tenta dar um tratamento e manter. Isso. Agora, se não tem essa possibilidade de manter, nem numa salas antigas nós tínhamos, então a gente deixa ainda para trazer essa ideia que a Raíssa falou, de aconchego, dos ambientes que pedem isso. Quando não tem essa possibilidade, que daí a gente vê uma troca para um porcelanato, um vinílico, que ele é fácil de instalar, que parece uma borrachinha, assim, então você instala fácil. Mas é mais entendendo como que é cada área, né? E hoje os porcelanatos, eles têm muitas texturas diferentes, né? A gente vê que imita mármore, tem os 3Ds,
Então vai muito daí do estilo da pessoa que também a gente está fazendo a reforma, né? E a questão dos tamanhos. Ambientes integrados, que a gente usa muito hoje, a gente gosta de usar peças maiores, porque daí ela aumenta essa ideia do ambiente ser maior, de ele estar mais integrado. Antigamente, que tinha aqueles revestimentos cerâmicos mesmo, os 30 por 30. Isso já não cabe mais. Então, é mais essas peças maiores, aí com um detalhe mais colorido, um detalhe em 3D, em cozinha, banheiro, que dá toda a diferença. Até o que você falou do vinílico é legal, porque se você mora em apartamento alugado, piso vinílico, ele já tem agora os novos modelos que você coloca. Uma vez que você sai do apartamento alugado, você pode tirar e levar junto. Então, ele vai como se fosse um móvel. Isso é interessante porque hoje em dia muita gente mora de aluguel, né? Mas quer dar o toque personalizado, quer trazer esse aconchego. Então, essa opção que você consegue retirar o piso quando você sai do imóvel é bem bacana. Não, legal. Agora também, aproveitando aí o bate-papo nosso, uma curiosidade que eu tenho. Quais são as tendências hoje com relação ao jeito e ao... Não sei se vocês falaram numa hora que cortou aqui, mas quais são as tendências hoje que a gente tem com relação aos apartamentos ou salas comerciais e numa reforma? Cortou. Alô? 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 Tá ouvindo? Pode ir. Então, tá tudo livre. Muitas vezes não vem nem nenhum. A gente pegou um que não tinha nem piso. A parte elétrica não tinha. Tinha só um hidráulico mesmo passado, não tinha incêndio. Por quê? Para as pessoas mesmo colocando a identidade dela, para até na hora da gente trabalhar, a gente está bem livre para instalar tudo. Tanto, e a gente faz isso aí volta, né? A parceria do arquiteto e engenheiro, né? Porque quando a gente pega um apartamento ou uma sala comercial tão crua assim, a gente tem que ter essa conversa para vir de tudo, de toda a estrutura elétrica, de tubulação ar-condicionado. E pra gente é muito bom, porque não limita em nada, né? Normalmente é só o banheiro, o resto não limita em nada. Uma coisa que era muito diferente de antigamente, quando a gente pega um prédio muito antigo, aí de uns 30 anos atrás, como eles eram tudo compartimentados, né? Então era um quarto pro quarto, um quarto para biblioteca, um quarto para cozinha, um para lavanderia. Então era muito diferente do que hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia elas gostam de cozinhar com os amigos em volta, de ir tomando vinho. Antigamente não, a cozinha era separada da sala de jantar. Então, eu acho que essa mudança na vida das pessoas trouxe essa diferença também para a planta baixa e a gente consegue, graças a Deus, faço isso derrubando parede aí, integrando os ambientes. Então, a gente consegue atualizar a planta, deixar isso mais atual, voltar isso para o tempo de hoje, né? Fazer essa coisa integrada, que está bastante em alta, e separar também a parte social da parte privativa, né? Que são os quartos. A gente brinca que os ambientes hoje, eles têm outras funções, né? E eles têm até outros nomes, né? A cozinha vai virar área gourmet, as coisas já vão tendo... Você sabe que uma coisa que vocês levantaram aí impacta muito na nossa área. O fato de a gente abrir todas as paredes, por exemplo, gera uma demanda na parte elétrica. Né? A gente está falando da questão junto, né? Da parte elétrica. O que acontece? Nós não havendo as paredes, nós não temos onde descer tubulação. Então, muitas vezes, uma das soluções que a gente tem que fazer é vir pelo piso. Uhum. E aí é uma preocupação que a gente volta naquela situação do aumento da carga. Então, assim, são situações que, dependendo da concepção e da reforma que a gente tem, pode se tornar até inviável.
né, pela questão do aumento para que passe as mangueiras de uma maneira mais adequada, ela teria que passar pelo chão, né, por exemplo, para atender uma ilha, né, então a gente não vai vir ela de uma maneira suspensa, né. Tô falando isso até como um caso do apartamento que eu moro, né, meu apartamento. Quando nós compramos, ele tinha assoalhos ainda. Então é um apartamento bastante antigo, um apartamento grande, mas é um apartamento bastante antigo. E quando nós precisamos fazer as melhorias e colocar algumas situações, por exemplo, ar-condicionado, tudo, ele não estava preparado. E muitas das situações a gente teve que vir pelo chão. E aí, para atender essa necessidade, nós tivemos que fazer um enchimento, só que um enchimento leve, né? Então, é uma das soluções que a gente consegue dar hoje para atender essa situação. Lógico, daí preocupado também com os níveis impactando até dentro dos banheiros. Então, todo o caminhamento do apartamento foi afetado por causa desse enchimento. Então, pode parecer brincadeira, falar assim, mas só mexeu no piso, mas ele impacta em tudo, né? O fato do pé direito ou das necessidades de cada ambiente. Você acha que vocês usam muito para isso? Porque o que a gente vê quando começa a quebrar as coisas, que no gesso a gente consegue esconder várias coisas que tá passando, inclusive quando a gente vai pôr chuveiro, que é de teto, né? Às vezes tem um ponto só de chuveiro e o cliente quer dois, então a gente vai escondendo muita coisa no gesso. Vocês usam também desse artifício, além do piso? Então, preferencialmente a gente usa a parte superior, tá? Por que isso? Se eventualmente der algum problema, por exemplo, há um vazamento hidráulico, ou precisa trocar uma determinada ligação elétrica, a gente consegue fazer dentro. Vamos imaginar que a gente está dentro de um apartamento. Esse apartamento mesmo você faz a sua manutenção. Quando você trabalha no piso, normalmente você afeta o morador de baixo. Então, assim, para evitar uma possível manutenção futura, a gente evita trabalhar o piso. Só quando não tem mesmo esse tipo de solução que a gente consegue fazer por cima. Tá? Mas, de maneira geral, a gente faz sempre também tudo por cima, tudo pelo gesso, para que haja essa flexibilidade na manutenção delas. Porque já tivemos também problemas com o vizinho embaixo. Ele fala, quando é prédio, tem que ter muito cuidado, tem que cuidar nos horários que você pode trabalhar, né, no que está mexendo. Porque dependendo, quando é muito, muito antigo, você vai desligar uma coisa no apartamento e acaba desligando o prédio inteiro. Né? Esse é um exemplo que eu passei, tá? O que você está falando aí, exatamente nessa mesma reforma que eu passei aqui, o sistema de hidráulico das válvulas, ele tem um único registro no reservatório superior. Então, quando a gente precisa trocar uma válvula, trocar um vaso de local, ele é fechado todinho a prumada e todos os moradores de baixo ficam sem água. Entendeu? Então, assim, tem que ser avisado com antecedência, tem que ser feito um trabalho, na verdade, todinho para fazer essa tomada de decisão, para fazer essa mudança. Né? Outra coisa importante que você tocou no assunto com relação à parte de horários e à parte de legalização das reformas. Hoje, uma reforma, principalmente quando você envolve condomínio, seja condomínio comercial ou condomínio residencial, o síndico provavelmente vai solicitar que haja necessidade de um responsável técnico. Então, isso hoje é uma questão legal, porque se eventualmente tiver algum problema e não foi solicitado isso sobrecai ao síndico. Então, é a responsabilidade. Então, para que ele, como um detetor do Código Civil, ele precisa respeitar isso daí. Então, assim, a gente percebe muitas vezes que a pessoa fala assim, mas eu simplesmente vou lá, só vou trocar um pisinho. Mesmo assim, há necessidade de um responsável técnico, ou um arquiteto, ou um engenheiro que tenha esse conhecimento para fazer essa troquinha de piso. A única adequação que não há necessidade, aliás, sempre há necessidade, mas é um pouquinho menos, é uma pintura. Né? Então, você vai lá, você vai pintar, então isso daí não tem nenhum tipo de efeito sobre a estrutura do local.
Agora, quebrou para colocar tomada, quebrou para fazer uma nova instalação hidráulica, quebrou para trocar piso, trocar porta, etc. e tal, há necessidade, sim, de um responsável técnico para que a reforma aconteça de uma maneira mais suave, sem impactar, inclusive, com os nossos vizinhos. Até se o condomínio não exigir, né? Porque tem alguns condomínios, não sei se mais avisados ou que confiam mais nas pessoas, acabam não exigindo, né? Então, mesmo assim, mesmo que o condomínio não exija, é legal sempre ter um responsável técnico. Alô? Então, mesmo que tenha uma simples mudança, alguma coisa assim, é legal deixar o condomínio ciente do que você está fazendo, por mais que ele não exija, né? Sim, sim. O que que acontece? Quando você não tem esse documento, o síndico vai se responsabilizar por isso. Uhum. Então, sim, eu acredito que não é uma responsabilidade muito interessante você assumir, né? Uhum. Mediante um conhecimento que não tem, né? E muitas vezes sobrecarregar ele nesse sentido. Outro ponto importante, daí no caso até de uma questão de manutenção com relação à parte de reformas, a gente pode puxar também as questões de inspeção predial, né? Hoje, os condomínios, a gente fala muito em reforma em condomínio, né? Porque é mais comum do que em casas em si, né? E a casa também é muito mais flexível, né? Para a gente trabalhar. As inspeções prediais hoje estão demandando, na verdade, uma quantidade de reforma bastante grande, porque se você pega o exemplo de Maringá, apesar de ser uma cidade relativamente nova, a gente já tem bastante prédios aí na faixa de 30 anos, 30, 35 anos. Todos esses prédios vão demandar uma quantidade de reforma muito grande. E existe já leis que exijam que os síndicos façam as inspeções prediais para que haja essa manutenção preventiva. Tá? Então, assim, muitas vezes alguns síndicos também não têm esse conhecimento, que é importante que faça isso daí, porque também se eventualmente der algum problema, pode vir sobrar de alguma maneira para ele. Prédios antigos, tanto a parte dos apartamentos como a parte social, toda tem que sempre demanda manutenção. Acho que casa é cuidado, né? Mesmo se é um negócio, é cuidado. Então, a reforma é uma coisa que acontece, não está acontecendo muito agora. As pessoas em casa, principalmente, estão vendo, sentindo mais essa necessidade, né? E é um campo muito legal, que dá para fazer muita coisa. Existe ainda um receio, tanto na questão de sujeira, de como que as coisas vão ser feitas. Muitas pessoas veem aqueles programas, acham, meu Deus, vai destruir tudo. Tem imprevisto, sim, muita gente tem medo de orçamento, né? Não quero estourar meu orçamento, mas bem planejado, tudo certinho, a reforma acontece de forma tranquila. Eu acho que assim, a gente tem dois viés na área de reformas, né? Tanto na parte estética, ou de melhoria do ambiente, como das questões de manutenção. Um conceito que a gente tinha muito antigo era que a construção durava o resto da vida. E, infelizmente, não é verdade. Toda construção, na verdade, ela tem uma vida útil. Por mais que ela tenha uma vida útil grande em relação, por exemplo, a um equipamento, um carro, né? Vamos dizer que hoje um carro, a vida útil de um carro seria 10, 12 anos no máximo, e uma construção, no mínimo, ela tem que ter uns 50 anos. Mas, para que ela dure esses 50 anos, para que um carro também dure 12 anos, há necessidade das manutenções. E essas manutenções vêm muito a calhar junto com as reformas, né? Então, é importantíssimo que haja esse conceito que reforma não é pura e simplesmente para melhoria. Ela também tem um papel fundamental, na verdade, na conservação daquele imóvel. Isso mesmo. Conservação e valorização também, né? Porque um imóvel reformado acaba valendo muito mais, além da própria reforma, quando você vai vender um imóvel, alguma coisa assim. Que às vezes o pessoal vende, coloca um apartamento à venda assim, sem fazer nenhum tipo de reparo, sem
acha que vai gastar dinheiro, né? Não pensa também no investimento que vai, no retorno que vai ter. Sim. Principalmente em questões de edifício, né? Onde ainda você vai ratear com uma quantidade de pessoas. Então, muitas vezes vai cair para cada apartamento lá valores de 5 mil, 10 mil reais no máximo. Enquanto a valorização daquele imóvel, às vezes é 3, 4 vezes maior do que esse investimento dele. Né? Então, vale muito a pena. Vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. Alô? Alô, alô. Alô, alô. Tá instável. Voltou. Para trabalhar. A gente não tá precisando trabalhar. Oi. Tá picando bastante. Oi. Alô, 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 alô. Ainda tá picando. Alô, 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 alô. Oi, melhorou? Será? Alô. Oi? Alô? Voltou? Oi. Agora Agora voltou. estabilizou. Mas a gente falou que a gente teve aí já 40 minutos de live, que foi um bate-papo bem bacana. Se deixasse, a gente ficava aqui a tarde toda inteira. Então, Tomar um café. Mas a live vai ficar salva, a gente vai deixar agora no IGTV. Para quem quiser assistir, vai ficar salvo aí. E tiver dúvida, pode mandar no nosso direct, no do Marcos também, da Infinity Engenharia, que a gente vai conversando e se quiser marcamos mais para frente de novo. isso. Maravilha, gente. Obrigada, Muito Ana. obrigado pelo convite. E aguardamos contatos, dúvidas, o que vocês entenderem aí de dúvidas com relação à parte de construção, nos chame. O que a gente não souber, a gente chama os especialistas para cá. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até Obrigada por mais, tudo assistir. bom, gente. Tchau, tchau. Encerra.